informações a respeito das bodas do Cordeiro são poucas, e eu quero trazer isso ao seu coração. Eu não vou me propor e nem me gastar a explicar o livro de Apocalipse detalhadamente, as correntes teóricas. Não, eu não vim aqui para isso. Existe escola bíblica da Unigal e algumas pessoas já puderam, por exemplo, em juvenil, já estudaram sobre isso. Eu sou professor de juvenil e nós já estudamos sobre o livro de Apocalipse, mas centrando um pouco para localizar você, Apocalipse foi escrito por João quando estava na ilha de Patmos, preso por amor à palavra, por amor ao evangelho. E enquanto ele está na ilha de Patmos, João ele tem visões de Deus a respeito de coisas que eram, das coisas que são e das coisas que hão de acontecer. Então, as visões do João, ele é dividido em visões proféticas e visões a respeito de coisas que estavam acontecendo naquele exato momento, de conflitos que viriam a acontecer. E quando nós lemos o capítulo de número 12 ao capítulo de número 22, depois que João tem a visão do Cristo glorificado, perceba que João é aquele mesmo discípulo que viu Jesus morrendo em uma cruz, mas viu Jesus ascendendo ao céu depois de ressuscitar. Mas agora, esse mesmo João está na ilha de Patmos e tem a visão de Cristo não apenas ressuscitado, Cristo glorificado e assentado em um alto e sublime trono. Mas essa visão gloriosa faz com que João perceba que existirão alguns acontecimentos no final dos tempos que tomarão conta da terra e do céu. É a saber, o grande conflito cósmico e final, quando Deus Todo-Poderoso se levantar do trono e dar a palavra de ordem. Para quê? Para reinar as coisas como ela é. E aí, a partir do capítulo 12, versículo 22, quando João está detalhando esse grande conflito entre Deus e Satanás, bem como a justiça e o estabelecimento eterno do reino na terra, após a grande Babilônia cair, nós percebemos que no versículo de número 7 do capítulo 19, existe uma interrupção. Ele está falando de caos, ele está falando de problema que está acontecendo na terra, mas de repente, diz João na visão, ele ouve como que muitas vozes dizendo: alegremo-nos e regozijemo-nos, demos honra, porque as bodas do Cordeiro chegou e a sua esposa está preparada. João tem uma visão daquilo que acontecerá no céu imediatamente depois que a igreja for arrebatada desta terra. O que ele está falando, irmão Demilson? Ele está tratando das bodas do Cordeiro. E o que é as bodas do Cordeiro? Para mim é a mais perfeita celebração de casamento do universo, que acontecerá nas mansões celestiais. É claro, existem teorias, aonde que vai ser? Não sei, mas a Bíblia nos diz que será nas mansões celestiais. A igreja está pronta, e quando as bodas, que a celebração é a consumação do casamento judaico acontecer, isso quer dizer que primeiro Jesus Cristo já noivou com a igreja. Quando as bodas acontecer, além de Cristo ter noivado com a igreja, ele veio buscar a igreja. E quando as bodas acontecer, quer dizer que estaremos diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Olharemos nos seus olhos e diremos: meu amado, valeu a pena esperar, valeu a pena confiar, amado da minha alma. Quando as bodas acontecerem, perceba que a visão que João tem é de uma grande festa, e ele recorre à tradição judaica, e na tradição judaica o casamento era dividido em 3 fases: o noivado, a vida do noivo e o banquete do casamento. O banquete era a consumação de tudo. Até este momento eles não estavam juntos, eles estavam longe, cada um na sua casa, se preparando para um outro. Mas ele nos fala que agora a igreja já noivou. E quando foi que nós noivamos? Foi naquele momento que você olhou para a cruz de Cristo e se apaixonou. Mas não era algo bonito, porque tudo que você via era sangue.
porque tudo que você via era madeiro, não era algo bonito, porque tudo que você via era uma coroa de espinhos, era um cordeiro mudo que foi morto em uma cruz, mas você olhou e não resistiu, dobrou-se e disse: eu creio no sacrifício da cruz, e eu aceito como Salvador de minha vida. A Bíblia diz que a partir desse momento nós selamos uma aliança com Ele, nós noivamos com o Cordeiro. Mas não fica por aí, porque a Bíblia diz que o Cordeiro é fiel para conosco. Ele foi e não nos deixou órfão. Ele deixou o seu Espírito para quê? Para que como mordomo vista a noiva das melhores vestes, para dar à noiva a melhor comida, para guiar a noiva pelo melhor caminho. E qual é o caminho? Disse Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai, ninguém subirá ao céu, ninguém chegará às bodas a não ser por Cristo Jesus, o nosso Senhor. O Espírito nos guia, o Espírito nos conduz, mas chegará um momento em que esse mesmo Espírito será responsável por nos transportar desta terra em um abrir e piscar de olhos, e seremos arrebatados, seremos tomados, seremos arrancados desta terra, porque o noivo dará a palavra de ordem, e quando ele der a palavra de ordem, não há céu, não há atmosfera, não há pecado, não há demônio, não há governo humano que segure a noiva na terra, porque a trombeta soará e nós subiremos ao seu encontro, a trombeta soará e nós encontraremos com Jesus nos ares, e diz o apóstolo Paulo: estaremos para sempre com o Senhor. E quando é que esse banquete da consumação vai acontecer? É exatamente depois que a igreja for arrebatada. Passaremos pelo tribunal de Cristo inicialmente. Existem discussões aonde vai ser, no céu, na atmosfera. A Bíblia não é clara sobre isso, mas uma coisa é certa: acontecerá o tribunal de Cristo. Receberemos galardão, vão ficar tristes, vão ficar felizes, e aí se gastam em discussões tolas e vãs. Mas eu não sei se triste ou feliz, uma coisa é certa: receberemos galardões, mas depois do tribunal seremos vestidos com roupas novas, seremos transformados ao sermos arrebatados e entraremos para as bodas do Cordeiro, para a consumação, para a festa. É isso que Paulo nos diz. E diante desse grande acontecimento, irmãos, a grande pergunta que precisamos fazer a nós mesmos é: como é que eu devo estar preparado? Porque o texto que nós lemos diz que chegou às bodas do Cordeiro e sua esposa já se preparou. Nós somos a esposa de Jesus, nós somos a noiva do Cordeiro, e a pergunta é: como eu devo me preparar para chegar a esse grande dia? A Bíblia diz que foi concedido à igreja que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho puro e fino é a justiça dos santos. Eis aqui a preparação. Ela se preparou para o casamento vestindo-se de linho puro, finíssimo, e são as obras justas dos santos. Aí você diz: beleza, irmão Denilson, então quer dizer que eu vou me preparar praticando boas obras? Mas a Bíblia diz que as nossas melhores obras não passam de trapos de imundícia. Todos nós somos como imundo, e as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebentam. Nós nascemos no pecado, então como que as nossas boas obras e atos justos podem nos vestir para esse grande dia? É porque você não entendeu. Quando você lê o versículo, você percebe que o linho fino é a justiça dos santos. Nós estamos focando nas obras, nos atos de justiça, mas não são os atos de justiça que me vestem ou me preparam, na verdade, para encontrar com o Rei. O que me prepara é a qualidade de santo
só se veste de linho puro, as vestes só vestirão, as obras justas só vestirão aqueles que são santos. Não é a obra, mas é a qualidade de quem pratica a obra. Se nós vivermos a vida sem vivermos o plano perfeito de Deus, se nós vivermos a vida sem nos apaixonarmos pelo Cordeiro, se nós vivermos a vida sem sermos atraídos pelo Cordeiro, nós podemos praticar boas obras, nós podemos dar oferta na igreja, você pode até dizimar, cantar muito bem, fazer belas apresentações, pastorear e até mesmo pregar como eu estou pregando, mas essas boas obras não me vestirão para aquele dia. Entretanto, se eu me separar do pecado e for santo como é santo meu Deus, se eu olhar para Ele e dizer, não, eu preciso ser como Ele, e Ele me dá poder para ser assim, se eu olhar para a Bíblia e entender que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e eu me separar do pecado, as obras que eu fizer serão justas, porque justo sou, mas não sou justo porque pratiquei as boas obras, sou justo porque olhei para o Cordeiro, sou justo porque amei o Cordeiro, e o meu amor pelo Cordeiro me faz renunciar a minha própria vida. O amor pelo Cordeiro fere o nosso coração ao ponto de nos humilharmos diante dele e decidirmos carregar a sua cruz. Então nós nos preparamos para essa festa sendo santos, sendo separados por amor a Deus. Mas a outra grande pergunta é: o que eu faço, irmão Denilson, para ser santo e separado e chegar nas bodas do Cordeiro? E eu tenho duas respostas para você. É necessário olhar para o Cordeiro, é necessário contemplarmos a cruz do Cordeiro e percebermos na cruz do Cordeiro a única possibilidade de reconciliação com Deus. A Bíblia diz que tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Precisamos olhar para o Cordeiro, amados, porque quando olharmos para o Cordeiro, nós perceberemos que antes de Deus dizer haja luz, Ele disse haja cruz, porque antes de Deus criar o mundo, a Bíblia diz que Ele entregou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário e nos reconciliar consigo. Quando nós lemos o Apocalipse, pensamos que Deus projetou de repente as bodas, mas na realidade as bodas já eram um projeto de Deus desde antes da fundação do mundo, quando Ele decidiu entregar o seu Filho para morrer naquela cruz. E como é que nós perceberemos isso? Olhando para a cruz e entendendo que foi com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido antes mesmo da fundação do mundo. Foi com esse sangue que você foi comprado, foi com esse sangue que você foi lavado, foi com esse sangue que você foi redimido, que você foi perdoado, e a você foi dada a possibilidade de se reaproximar de Deus, e a nós foi dada a possibilidade de noivarmos com o Cordeiro. Ao olharmos para o Cordeiro, irmãos, nós veremos como João Batista, quando viu Cristo Jesus caminhando, e disse: eis aí o Cordeiro de Deus. E que Cordeiro é esse? O Cordeiro que tira o pecado do mundo. Olharmos para o Cordeiro, perceberemos que não somos de nada sem Ele. Olharemos para Ele e seremos salvos, porque a palavra diz: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não existe nenhum outro. Somente ao olharmos para o Cordeiro também, nós abandonaremos o pecado. Nós tomaremos a iniciativa de nos santificarmos todos os dias, pois é isso que Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz, que nós devemos nos desembarar
embaraçar de todo o peso do pecado que nos assedia, para que possamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Mas como é que eu olho, como é que eu corro essa carreira, como é que eu me separo do pecado? E o escritor aos Hebreus diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus de Nazaré. Meus amados, quando olharmos para Cristo, contemplaremos que o nosso casamento, contemplaremos que a nossa reconciliação teve um alto preço. Eu não sei se você consegue imaginar, mas aquela cruz era para você. Deus já tinha determinado que seria para Cristo, mas disse que seria para Cristo porque nós não tínhamos a capacidade de subirmos naquela cruz e pagarmos pelo nosso próprio pecado. E por causa dos nossos pecados, o noivo esvaziou-se da sua glória para nos amar, mesmo sendo nós ainda pecadores, mesmo não sendo atraentes aos seus olhos, mas ele decidiu abrir mão de tudo no céu. E a Bíblia diz que ele não tomou por usurpação ser igual a Deus, isto é, ele não se apegou aos seus privilégios de Deus, mas ele esvaziou-se da sua glória. Amado, não existe humilhação maior do que essa. O Deus Todo-Poderoso, soberano, triuno, que conhece cada estrela pelo seu nome, o Deus que faz das nuvens a sua carruagem, que se assenta sobre o globo terrestre, decidir abrir mão do céu e descer a esta baixa terra, terra de pecadores, como se isso não bastasse. Tamanha humilhação, ele tem que nascer de uma virgem, de uma família humilde, em uma cidade que ninguém esperava. Poderá vir alguma coisa boa de Nazaré? Foi isso que falaram quando ouviram falar de Jesus. Mas como se não bastasse essa humilhação, o nosso Cordeiro, que um dia nos casaremos com ele, teve que caminhar a terra que eu piso, teve que sofrer a dor que eu sofro, teve que padecer humilhações que eu e você jamais enfrentamos. E a gente vive a vida reclamando e pensando que os nossos problemas são grandes, mas não são tão grandes se comparados ao que Cristo passou para perdoar a mim e a você, porque para isso ele foi traído por alguém que ele investiu e confiava, porque para isso o nosso Cordeiro foi preso como se fosse um malfeitor, julgado injustamente de noite, quando levaram diante de Anás e Caifás, como se não bastasse essa humilhação de ser julgado por homens pecadores, um Deus santo, tremendo e infalível, ele tem que ser levado diante das autoridades, e os homens precisam escolher entre ele e um pecador. Ele escolhe um pecador para crucificar o Filho de Deus. Mas a Bíblia diz que o degrau da humilhação foi ainda mais baixo, que nós não conhecemos. Por quê? Porque Jesus, além de apanhar, além de sofrer com as cicatrizes em suas costas, com os pregos em suas mãos, teve que ser obrigado a carregar a cruz. Mas a Bíblia diz que como um cordeiro mudo sendo levado ao matadouro, ele não abriu a sua boca. Ele poderia ter desprezado a mim e a você, ele poderia nos rejeitar e dizer: acabou-se, eu não quero casamento. Mas ele decidiu continuar a caminhada, e eu rumo ao Gólgota. Ele carregou a sua cruz, como se não bastasse a humilhação e as dores deste processo, ele ainda precisa de um homem para ajudá-lo a carregar, porque não consegue pela fadiga e pelas dores que estava sofrendo. E a Bíblia diz que ao chegar ao Calvário, os pregos perfuraram as suas mãos, os pregos perfuraram os seus pés, uma lança cravaram no nosso mestre, deram-lhe vinagre para beber e escarneceram dele publicamente, ao ponto de ele morrer e entregar o Espírito, mas ao morrer dizer: Deus meu, por que me abandonaste? E quando entregou o seu Espírito, ele disse: perdoa-nos,
porque não sabem o que fazem. E além de perdoar, ele disse: está consumado, está pago, está rasgada a carta de crédito que havia contra os homens. E agora nós podemos nos achegar, porque o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O nosso Cristo padeceu e sofreu em nosso lugar, para nos possibilitar a reconciliação e para que pudéssemos olhar para o céu e entender que existe esperança, e entender que a vida não acaba aqui, e entender que não estamos fadados ao sofrimento, e entender que não estamos fadados à ruína. Existe algo que olho não viu, que ouvido não ouviu e jamais chegou ao coração do homem, que está preparado para nós, e isso só foi possível por causa da cruz do Cordeiro. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Mas quando ele estava com os discípulos, ele disse: olha, não se turbe o vosso coração, eu estou indo para o Pai, mas eu vou preparar lugar. E se eu for preparar lugar, eu vou voltar outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vocês também. Precisamos olhar para o Cordeiro, mas não basta apenas olhar para o Cordeiro e para o tamanho do sacrifício. É necessário decidir viver a vida do Cordeiro. E viver a vida do Cordeiro também implica em morte. Lembra do sacrifício que eu acabei de narrar de Jesus? É você olhar para o que ele fez e dizer: eu também quero carregar a minha cruz, porque ele disse que se alguém quiser ser o seu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e o siga. É olhar e dizer: ele fez o que eu não podia fazer, mas ele também me deu uma cruz e me deu poder para carregá-la. E a cruz não é o teu cônjuge, a cruz não é o teu problema, a cruz é a cruz que Cristo padeceu, para que você possa crucificar o seu eu, para que você possa crucificar as suas paixões, para que você possa crucificar o adultério, para que você possa crucificar, sabe, os problemas de pecados. É a cruz que você tem que carregar todos os dias, para olhar para ela e entender: eu sou fiel a Deus porque a minha fidelidade, a sua, a minha, custou um alto preço, foi preço de sangue, foi cruz que eu não suportaria. Nós precisamos viver a vida de Cristo, e viver a vida de Cristo, meus amados, implica ter a mente de Jesus, implica olhar como Jesus olha, implica sentir como Jesus sente, andar como Jesus andou, viver a vida como Jesus viveu. E eis aqui talvez seja a maior dificuldade hoje, porque a intenção de Jesus em tudo que fazia era glorificar ao Pai. Sabe, tudo que Jesus fazia, conforme Filipenses 2, era para a glória do Pai. O sacrifício que ele fez foi para a glória do Pai. Quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, se tivermos a mente de Cristo e a vida de Cristo em nós, faremos para a glória de Deus, pregaremos para a glória de Deus, cantaremos para a glória de Deus, batalharemos para a glória de Deus, roçaremos o janeiro para a glória de Deus, plantaremos o feijão para a glória de Deus, iremos para a prefeitura para a glória de Deus, faremos as nossas atividades para a glória de Deus. Qualquer coisa que fizermos, faremos para que o nome de Deus seja visto, para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Sabe, se vivermos a vida de Cristo para sermos santos, deixaremos de ser mais fofoqueiros, deixaremos de nos importar com a vida do irmão, nós deixaremos de falar da vida do outro, nós deixaremos de invejar as pessoas, de ter ciúmes das pessoas, nós começaremos a olhar para Cristo e perceber que na realidade tudo que temos já é graça, nós perceberemos que o ar que respiramos é graça, o deitar numa cama ou em uma rede é graça, o estar na igreja
é graça de Deus, porque graça de Wilson, merecemos o fogo do inferno, comer o pão que o diabo amassou, mas Ele nos salvou e nos fez assentar entre os príncipes, te chama de filho, te chama de filha e te transportou para um reino de onde Satanás jamais poderá te arrancar. Aleluia! E além de ter a mesma vida do Cordeiro, implica ter a mesma esperança do Cordeiro. E que esperança era do Cordeiro? Ele sabia que ia morrer, ele tinha convicção que ele veio para morrer, mas ele sabia que não permaneceria no túmulo, ao terceiro dia ressuscitaria. E ele disse para os discípulos: eu vou ressuscitar, não fiquem com medo não, eu vou ressuscitar entre os mortos. E ao terceiro dia a Bíblia diz que o túmulo não aguentou, a pedra que cravaram lá não aguentou, aleluia, a morte não aguentou, porque quando chegou o terceiro dia, o Cordeiro virou leão, ele rugiu como leão, aleluia, e ao som de sua voz, e ao som do seu poder, a pedra se abriu para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores levantar do túmulo e nos dar a possibilidade de olhar para Ele e dizer: como Cristo morreu, eu vou morrer, mas como Ele ressuscitou, eu também ressuscitarei. Como Ele adentrou ao céu, eu também adentrarei. Aleluia! Ele ressuscitou, irmãos. E eu ouso dizer por onde passo, que se alguém me apresentar uma prova cabal de que Jesus não ressuscitou, eu deixo de ser cristão. Ai, meu Deus, tu estás pautado em evidência? Não, a minha fé não está pautada nessa evidência, mas na evidência de que eles não conseguem comprovar. Por que eu falo isso? Porque Roma poderia apresentar o corpo de Jesus, disseram que ele não ressuscitou, que ele apenas desmaiou. Isso é loucura, nem médico abre a boca para falar isso depois da humilhação que eles passou. Disseram que os discípulos roubaram o corpo de Jesus, mas seria insano eles roubarem o corpo e morrerem dizendo que ele ressuscitou. Apresentariam, acabariam com a história e não precisavam morrer, mas eles morreram afirmando: ele ressuscitou. Disseram que Maria errou o túmulo. Mas o dono do túmulo verdadeiro poderia apresentar Jesus, mas nunca apresentaram o corpo de Jesus. Em 2000 anos de história, nem sequer o seu DNA é apresentado, mas tanto o islamismo, quanto o budismo, o cristianismo e até Deus sabe que Jesus viveu, ele caminhou na terra, beleza, ele viveu, mas aonde é que ele está? Ninguém sabe, mas a igreja sabe, porque ele disse que ressuscitaria, e ele está sentado agora em um alto e sublime trono, e mais do que isso, ele está dentro do coração de cada um de nós, porque ele de fato é quem disse ser o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele ressuscitou. Eu sei que ninguém o apresentará, mas um dia ele fará questão de aparecer e dizer: eu estou aqui e eu sempre estive vivo pelos séculos dos séculos. Então, irmãos, quando vivemos em santidade, por olharmos para o Cordeiro e vivermos a vida do Cordeiro, nós estaremos prontos, e a trombeta soará, ouviremos a trombeta e subiremos ao seu encontro. Agora nós entraremos na mansão celestial, e a Bíblia diz que seremos transformados e receberemos um corpo como o dele. Seremos apresentados a Deus perfeito, sem ruga e sem mácula. A Bíblia diz que para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula e nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É nisso que Deus tem trabalhado em nós, sabe? E por mais que seja dolorido, acredite, Deus está trabalhando em você perfeição. Deus está movendo em você perfeição.
As dores, as lutas e os sofrimentos nos identificam com Cristo, mas falam muito de nós, falam muito de quem seremos. Por quê? Porque todo sofrimento precede crescimento, e todo crescimento é antecedido por sofrimento. Portanto, se você está sentindo as dores de se apartar do pecado, fique feliz, porque quer dizer que você está ficando mais parecido com Jesus, e quanto mais parecido com Ele, mais pertinho do céu nós estamos, mais certo estamos de que chegaremos lá. Aleluia! E a Bíblia encerra também nos dizendo que nesse grande dia, quando entrarmos e nos assentarmos como noivo, quando celebrarmos esse casamento, nos assentaremos à mesa com os santos de todas as épocas e seremos servidos pelo Cordeiro. A igreja pode ficar de pé, por gentileza. Perceba, irmãos, você pode não ser conhecido de ninguém, mas uma coisa é certa: você é conhecido e temido no inferno. O diabo treme porque você é filho de Deus. Você pode não se assentar com as autoridades mais altas do Brasil, mas a Bíblia diz que quando você chegar no céu, você vai sentar na mesma mesa de Abraão, na mesma mesa de Isaac e na mesma mesa de Jacó, porque Jesus disse: eu digo a vocês que muitos vão vir do Oriente, muitos vão vir do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, com Isaac e Jacó no reino dos céus. Muito mais do que isso, Ele nos prometeu: bem-aventurado aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando, porque em verdade vos digo que se cingirá e nos fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. Muito mais do que nos assentarmos com os crentes de todas as épocas, queridos, Jesus Cristo, o nosso noivo, o nosso mestre, o nosso amado Senhor, nos servirá na mesa. E não é para nos fazer grandes, mas é para mostrar que Ele é o nosso Pai, que Ele cuida de nós e que eternamente viveremos aos seus pés. E o que é que Ele vai dar para nós? A Bíblia diz que comeremos da fruto da árvore da vida, comeremos do maná escondido e beberemos do fruto da vide que nos servirá Jesus. Ele disse: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer eu darei de comer do maná escondido, darei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão o que recebe. Em Mateus 26, 29, ele diz: digo-vos que desde agora vocês não beberão deste fruto da vide, até o dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Uma grande ceia, uma grande festa está preparada para nós. Por isso, meu amado irmão, a palavra de Deus é: não desanime, não fique triste, não fique cabisbaixo. Se o homem não olha para você, se o homem não dá valor para você, ele diz: não vai chegar em lugar nenhum, não presta, não serve para nada. Olhe para a cruz de Jesus e entenda: a cruz me dá acesso para chegar. Pela cruz eu chegarei ao céu e não haverá mais lágrima, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, porque o meu mestre enxugará dos olhos todas as lágrimas. Independentemente do que enfrentarmos na terra, a nossa convicção precisa ser as bodas, a nossa esperança deve ser a vinda de Jesus e a nossa eterna união com Ele. Haverá casamento para nós sim, haverá união para nós sim, chegará o dia sim, em que como noivas entraremos sim pelas mansões celestiais e o grande casamento será celebrado. Você não é qualquer um nessa terra, você é noiva do Cordeiro. E eu encerro lembrando de uma ilustração. Um casal de missionários foi servir no Congo, como a irmã Maria José e outras por aí afora. Gastaram a sua vida no ministério como nosso nobre pastor, mas depois retornaram para a Inglaterra já velhos, idosos, para descansar. Quando eles chegam em um grande navio, eles estão na classe econômica.
E eles olham para fora do navio, pastor, e veem uma multidão de pessoas, banda de fanfarra, balões e confetes, e eles se alegram dizendo: é uma festa para nos agradecer pelos 50 anos de ministério dados a Deus. Mas quando eles descem, eles são os últimos a descer. Sabe o que aconteceu? Não tinha mais banda, não tinha mais confete a não ser no chão, e os balões estavam murchos. Nem sequer um táxi da igreja foi lá para receber eles. O missionário ficou transtornado, revoltado. É isso que Deus tem para nós depois de 50 anos de ministério. É isso que a gente recebe de Deus. E eles vão para casa. Quando está em casa, ele diz: eu preciso caminhar para esparecer a cabeça. Por favor, mulher, pergunte a Deus. É isso que ele tem para nós mesmo. E ele sai e vai dar a sua caminhada. Quando ele volta, ele conversa com a esposa e diz: e aí? Meio que incrédulo: o que foi que Deus falou para você? Ela olhou para ele e disse: sabe o que é, marido? Deus disse para nós que não teve festa porque nós ainda não chegamos em casa. Porque quando nós chegarmos em casa, não haverá apenas banda de fanfarra, confetes e uma multidãozinha nos esperando. Haverá bodas do Cordeiro, haverá uma grande festa, miríades de anjos com suas harpas na mão, tocando e dizendo em uma só voz: alegremos-nos e regozijemos-nos e demos honra a Ele, porque as bodas do Cordeiro chegou. As bodas do Cordeiro chegou, as bodas do Cordeiro chegou, e a esposa está preparada. Louvado seja Deus. Esse sofrimento aí é só porque você ainda não chegou em casa. Essas dores aí e esse desconforto aí é porque você ainda não chegou em casa, mas vai chegar. Nós iremos chegar. E eu quero orar por você. Aonde é que está a primeira pessoa que quer entregar a vida para Jesus nesta noite? Eu te expus o Evangelho puro e genuíno. Nós só vamos chegar nas bodas porque olhamos para o Cordeiro e cremos no que o Cordeiro fez por nós. Mas se deixarmos de olhar para Ele, corremos o grande risco de ficar. E eu vim aqui nessa noite para te convidar, por gentileza, Jesus te dar uma ordem: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Se você entendeu a mensagem do Evangelho, entendeu que Jesus morreu por você, se você sente a necessidade de se encontrar com o noivo, e não para ser lançado no lago de fogo que arde com enxofre, mas para entrar e casar com Ele, eu te convido agora, saia do seu lugar por gentileza, venha para Jesus, entregue a sua vida para Jesus. Eu não vou insistir, mas eu quero orar por você. Se não há ninguém, eu quero orar com a igreja. Mas eu quero dizer ao seu coração que talvez não é evangélico. Talvez você pense que existem 30 anos para você viver. E eu te digo que isso é uma grande ilusão. Você não tem nem sequer um dia para viver. Você não tem nem sequer uma hora para viver. Mas que besteira é essa, Denilson? Porque a vida não são 30 anos que você está contando, que ainda virão. A vida se resume a este exato milésimo de segundo que você consegue ouvir a minha voz. Em milésimos de segundos uma bomba atômica explode. Em milésimos de segundos alguém sofre um infarto em parte desta terra. Ele até planejou viver 30 anos, mas não passou de milésimos de segundos depois de alguns anos vividos. E eu quero te dizer que é agora que Deus te dá a oportunidade para se entregar para Ele. Para quê? Para viver na esperança de 30 anos, mas entender que a vida também pode ser muito mais do que 30 anos. Pode ser a eternidade ao lado do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas se não entregar a vida para Ele, pode se resumir a apenas milésimos de segundos agora, e uma eternidade no inferno, sofrendo com o diabo. Mas não é isso que Ele quer. Por que não é isso que Ele quer? Porque foi por isso que Ele morreu na cruz, para evitar que você desça ao inferno, para evitar que você se aparte dele. E eu ouso dizer que ninguém irá ao inferno porque picou um milhão de vezes, porque para cada pecado seu a cruz é a solução. Sabe por que vai para o inferno? Porque rejeitou o único bote salva-vidas que Deus deu, e ele se chama Jesus Cristo de Nazaré, e Yeshua HaMashiach, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus de infinitude,
infinita bondade, Deus de misericórdia, céus e terra se encontram em uma só voz e em uma só melodia para dizer que Tu és santo, para dizer que Tu és infalível, para dizer que Tu és amado, para dizer que Tu és mestre, para dizer que Tu és o nosso Pai, para dizer que Tu és o Rei por excelência, que governas o mundo inteiro e tem-nos na palma de Suas mãos. Obrigado, Senhor, por nos relembrar nesta noite que a vida não se resume a isto, mas que o Senhor morreu para nos garantir casamento eterno, aliança eterna. Ah, Senhor, quem éramos nós, beberrões, cachaceiros, prostitutos e prostitutas, fanfarreiros, fanfarrões, pecadores, descendo ao inferno, mas a cruz nos alcançou, o Senhor nos laçou com cordas de amor e nos trouxe de volta para casa, de volta ao plano original, e hoje nos faz assentar em uma mesa e nos dar a promessa de que um dia nos casaremos eternamente contigo. E eu te oro por essa igreja, Senhor, para que nenhuma destas ovelhas se apartem para o teu aprisco, mas pelo contrário, que as portas do inferno venham ao chão e que Porto Rico seja do Senhor Jesus, que as almas encarceradas sejam libertas, que as almas aprisionadas sejam salvas e que esta igreja cresça ao ponto de que precise aumentar as tendas, de que precise comprar mais banco, porque o Senhor vai salvar e encher este lugar de almas que irão para as bodas do Cordeiro. Senhor, em nome de Jesus, prepara-nos com vestes brancas, nos prepara para olhar para Ti, nos prepara para viver a Tua vida, nos prepara para nos encontrarmos contigo, amado de nossa alma. É isso que nós pedimos, pela fé nós te agradecemos, amém.